E com isso eu listei aqui 7 das principais consequências de sofrer parentificação que pode ocorrer na vida adulta. Como eu falei anteriormente, a dificuldade em se priorizar, ela vem como primeiro, porque ela sempre vai buscar fazer tudo pelos outros, pelo problema, mas nunca por ela mesma. Ela vai ser sempre uma pessoa que vai se colocar em último lugar. E levando em consideração que a gente precisa ter para dar, essa pessoa nunca vai ter. Logo, ela vai sempre buscar dar e nunca vai conseguir suprir fora. Ela está buscando fora um problema que resolve dentro. Ela está buscando dar para o outro o que ela nunca recebeu. E como que eu dou dinheiro para alguém se eu nunca recebi dinheiro na vida? Não tem como. E é a mesma coisa que acontece dentro. Essa pessoa vai viver em eterno sofrimento porque ela não consegue entregar nada. Ela vai ser uma pessoa que se sente literalmente inútil por conta dessa dificuldade em se priorizar. E, cara, tem alunos que eu atendi que chegaram num nível de se priorizar doía, de fazer uma atitude por você mesmo, chegava a doer, de, pô, vou colocar minha comida primeiro, por exemplo. Doía nela, ela se sentia mal por colocar a comida primeiro porque ela estava se priorizando, ela já ia colocar, tipo, pensando, cara, e os outros? E, e se eu fizer mal para os outros? E se os outros não comerem? Se os outros não comerem tanto pedaço de carne porque eu fui mal, eu sou ruim? Cara, isso cria uma ideação que é tóxica, é destrutiva para o cérebro da pessoa. Então, é uma pessoa que ela vai sempre se colocar em último lugar. É uma das consequências da parentificação na vida adulta. O segundo aqui é excesso de responsabilidade. Tudo parece ser sua obrigação. De, por exemplo, eu chutei a bola e o vento levou a bola para fora. Ela acha que ela é errada porque a bola foi para fora. E não tem problema nenhum nisso. Só que, no nível extremo, isso daqui chega a ser extremamente prejudicial. Você tenta controlar até o que é impossível de controlar. Você se responsabiliza por coisas que você não tinha culpa, como, por exemplo, os problemas na infância. Esse excesso de responsabilidade sobre os problemas na infância não era um problema seu. E quando você carrega esse problema, você vive com peso nas costas por carregar responsabilidades que não são suas. Você entra em relacionamentos tentando pegar a responsabilidade do outro para resolver. Isso é prejudicial para o relacionamento. Você entra numa empresa ah, buscando se responsabilizar por tudo. Isso vai interferir, isso vai influenciar e vai te prejudicar na empresa. O terceiro ponto, que é um dos mais importantes também, é o cansaço constante. A pessoa vive exausta mesmo sem entender o porquê. Essa exaustão vem de que você está sobrecarregando o seu sistema interno, se responsabilizando, sem se priorizar, gastando, entre aspas, tudo que você tem conscientemente para agradar os outros, para entregar para os outros. Você vive cansado porque você não supriu pilares básicos. Você vai ver em extremo cansaço. Ah, esse daqui é um ponto muito importante e a gente pode levar até para o lado tântrico, de que essa pessoa tem dificuldade de sentir prazer, dificuldade de relaxar e que quando essa pessoa relaxa, ela sente que é errado ou que ela está perdendo tempo por relaxar ou por sentir prazer. Então, é uma pessoa que negligencia coisas básicas de, por exemplo, pô, se relacionar com outras pessoas, de ter contato social, de fazer algo que ela gosta, porque sentir prazer seria errado, seria perca de tempo. Então, tudo isso daqui culmina, todas essas consequências, elas conversam entre si. Então, ela vive em cansaço constante porque ela não tem um tempo de sentir prazer, ela não tem um tempo de descansar, ela não tem um tempo de relaxar. O quinto ponto, que é o que mais aparece, as pessoas me procuram em terapia para conversar, para resolver questões relacionadas a relacionamentos desequilibrados. Você sempre vira o terapeuta, o salvador, a pessoa que resolve tudo e no final a pessoa vai embora. Você vira a pessoa que faz tudo pelo outro, mas o outro não faz nada por você. Você se torna no relacionamento o cara, literalmente, o cara ou a moça boazinha. E no final se fode por ser boazinha. Relacionamento é a parte mais afetada da parentificação,
Porque tudo que essa criança passou na infância, se a gente for usar a psicanálise, ela vai projetar nos relacionamentos que ela tem no futuro. Então, se ela tinha muitos problemas aqui, ela vai buscar um relacionamento problemático para ela ser útil. Então, vai ser sempre um relacionamento onde a pessoa é tóxica, a pessoa é desequilibrada ou a pessoa é cheia de problema. Porque lá na infância, ela acreditou que resolver problemas era o que faria ela útil. Então, resolver o problema do marido ser disfuncional, resolver o problema da mulher ser disfuncional, é a meta da vida dela. Só que se ela resolver, ela tem que desconstruir toda a infância dela. Então, ela vai viver nesse loop aqui de ter relacionamentos equilibrados para confirmar uma verdade interna que ela disse para ela mesma. Ela vai se colocar em ciclos de relacionamento, sempre vai se relacionar com pessoas ruins, desequilibradas, que ela vira terapeuta salvador, porque ela está vivendo um ciclo, ela está presa num ciclo. E esse é o ciclo da parentificação. Um dos que mais aparecem também e que pouca gente sabe é o medo de falhar. Quando era você, entre aspas, que resolvia os problemas de casa, você não podia errar. Se você errasse, a casa desabava. Então, não poder errar gera um medo de falha absurdo. Você nem tenta para não falhar, porque se falhar, a culpa vai ser sua. Quando você aprende que não pode errar, você confronta literalmente o universo, porque o mundo é composto de tentativa e erro. Como que eu consigo algo? Tentativa e erro. Como que uma criança aprende? Tentativa e erro. Coloquei a mão no fogo, queimou? Um erro. Aprendi que não posso colocar a mão no fogo. Quando essa criança, jogando um exemplo superficial, ela tem tanto medo de falhar que ela nem coloca a mão no fogo porque ela não sabe que vai queimar ou não, ela vira uma pessoa que não pode errar, sabe? Ela não faz nada. Ela tanto não coloca a mão no fogo, porém, tanto ela também não faz coisas que seriam normais de experienciar o próprio corpo. Até quando eu consigo esticar meu braço? Isso é uma questão de autoconhecimento que para a criança foi absurdo. Até quanto eu consigo estudar? Até quantas páginas eu consigo ler? Esse medo de falhar afetaria tudo isso. E o ponto que eu acredito ser mais importante para o desenvolvimento interno é o que é mais importante, essa falta de clareza sobre si mesmo. Você aprendeu a sua vida inteira a cuidar dos outros, mas nunca aprendeu a cuidar de você. Você não desenvolveu um método de cuidar de você. Então, pô, como eu cuido de X pessoa? Você sabe exatamente o que ela precisa, os horários que ela precisa, o que ela gosta, o que ela não gosta, mas ela não desenvolve esse tipo de autoconhecimento aqui. E dói até ver que existem pessoas assim que, cara, imagina viver num mundo que você não sabe nem quem você é, que sua vida é viver em função dos outros. Para pessoas que estão vivendo a parentificação, acredita que isso daqui é normal. Só que é como se você fosse um pote vazio tentando dar o que você não tem para o mundo. Isso é desleal, cara. É você literalmente ficar rapando esse pote, você machucar esse pote, você destruir esse pote para entregar para o mundo. Faz sentido isso? Cara, para alguns sim, para outros não, mas com essa questão resolvida, sabendo quem você é, tendo clareza de si, você consegue entregar muito mais. A questão não é certo ou errado, é que quando essas questões estão resolvidas, você usa a sua vida para agregar no mundo. Só que enquanto você está vivendo a parentificação, você é obrigado a entregar para o mundo para se sentir vivo. E isso é um peso que nem todo dia todo mundo está disposto a fazer isso. Que, pô, você tem que entregar tudo de si, mas um dia você acordou mal, você vai se sentir inútil aquele dia. E no outro dia, e numa semana, 2, 3 dias, em 4 dias. Isso dá um empilhamento de derrota que chega uma hora que a pessoa se sente inútil, que ela fica desanimada, que ela perde o senso de vida, que ela fica em cansaço constante.